Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 90º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os batimentos cardíacos dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Antes da gente falar do coração dos nossos queridos morceguinhos, eu quero dar uma notícia que tá fazendo o coração do Morcegando bater com muita alegria. Esse ano tá rolando a premiação MPB, que reconhece os melhores podcasts do Brasil. Esse prêmio surgiu agora em 2024 e tá contemplando podcasts que não são tão grandes nas mídias, como por exemplo o Morcegando. Então, o prêmio é uma iniciativa muito bacana justamente para reconhecer os trabalhos desses programas e incentivar os nossos trabalhos. E essa é uma baita oportunidade para a gente trazer mais atenção para a importância dos morcegos. Então, se você gosta do Morcegando e quer apoiar a nossa missão de espalhar a palavra dos morcegos por aí, eu te convido a ir lá na página da premiação MPB, que é www.premiompb.com.br, entra com seu e-mail e vote no Morcegando lá na categoria Mundo Animal. Você não vai gastar nem um minutinho para poder fazer isso. Você pode votar uma vez ao dia até o dia 15 de setembro. Então a gente está na reta final aí da votação. E caso o Morcegando vá para a final, a votação dos finalistas vai ser nos dias 23 e 24 de setembro. Pessoal, cada voto conta e a sua participação vai fazer toda a diferença para a gente buscar esse prêmio juntos e ter muito bate-papo ainda por aqui. Bom, então o convite está aí, ele está feito e bora para o nosso tema de hoje. Entre os animais, existe uma tendência em relação aos batimentos cardíacos. Geralmente, o que a gente observa é que animais pequenos costumam apresentar muito mais batimentos por minuto quando comparado aos animais maiores. Claro que isso tem exceções, né, gente? Mas, em geral, quanto maior é o animal, menor é a frequência cardíaca dele. Pega o elefante, por exemplo, que é um animal bem grande. A frequência cardíaca média dele é de 25 a 30 batimentos por minuto quando ele está no repouso ou em condições normais de saúde. Já no caso humano, em condições normais e de repouso, a média é entre 60 a 100 batimentos por minuto. Mas, sob uma condição de estresse, como por exemplo através da atividade física intensa, o batimento humano pode chegar até na casa dos 200 batimentos por minuto. E quanto mais a gente vai diminuindo o tamanho do animal, maior é a tendência da frequência cardíaca ir aumentando. Pega, por exemplo, um roedor, tipo um rato. A frequência média vai ser em torno de 200 a 500 batimentos por minuto quando ele está quietinho lá no repouso. Mas quando ele está sob atividade física, essa frequência pode chegar até 600 ou até 800 batimentos por minuto. Um beija-flor, quando está em repouso, a frequência gira em torno de 500, mas quando ele está voando, essa frequência pode chegar fácil aí até os 1000 batimentos por minuto. E você está achando muito? Pois tem mais. Para o mussaranho etrusco, quando ele está em repouso, o coração dele bate em média 830 vezes por minuto. Mas sob condições de estresse, como por exemplo através da atividade física, essa média pode subir para 1.100 batimentos por minuto, com registros de até 1.511 batimentos por minuto quando ele está sob atividade física. É muita coisa, né? Eu acho doideira isso. Tipo, um ser humano, se estiver fazendo uma atividade física muito intensa e o coração dele bater muito rápido, no limite, o coração do ser humano vai bater cerca de 3 vezes por segundo, enquanto que na mesma situação, o coração do mussaranho etrusco pode chegar a bater 25 vezes por segundo. É coisa demais, né, gente? E, obviamente, os morcegos não ficam para trás nessa história. No caso dos morcegos, a frequência cardíaca também é bem alta, seja em uma situação de repouso ou em uma situação de exercício físico, como, por exemplo, durante o voo. Durante o repouso, em condições normais, algumas espécies podem ter batimentos na faixa de 200 batimentos por minuto. Mas durante o voo, esses batimentos podem chegar até cerca de 900 batimentos por minuto. E para dar conta dessa quantidade enorme de batimento cardíaco, existem vários fatores biológicos envolvidos nisso. Tipo, não é só o animal sair voando e o coração vai bater o tanto que for necessário. Não é assim que funciona. Para qualquer animal, incluindo nós humanos, existem vários fatores que influenciam a frequência dos batimentos cardíacos, seja no repouso ou seja nas atividades físicas.
O tamanho do animal pode ser um desses fatores, como a gente já viu. Então, pensando entre os morcegos, a raposa voadora, que é um morcego grande, tende a ter uma frequência cardíaca menor do que quando comparado a outros morcegos que são pequenos. Mas, obviamente, gente, tudo, absolutamente tudo em biologia depende. Não é a mesma regra para todas as espécies. Existem vários fatores biológicos, ecológicos, evolutivos, fisiológicos, comportamentais e climáticos que influenciam os batimentos dos animais. E cada um desses fatores pode compor combinações únicas para cada espécie. A gente conhece o perfil das frequências cardíacas dos morcegos de cada espécie, de cada lugar do mundo e frente a diferentes condições ambientais? Não, e nem de longe a gente está perto de conhecer isso. A gente conhece muito pouco. E por quê? Primeiro, porque medir a frequência cardíaca de um morcego não é uma tarefa nada fácil, ainda mais em voo. É um trabalho bem complexo. E além disso tudo, também não é nada barato, porque os dispositivos e equipamentos para fazer essas análises são bem caros. Mas ainda assim, são pesquisas importantes que vão para muito além da mera curiosidade de saber quanto que um coração de um morcego bate por um minuto. Sabe por quê? Porque o mais importante é o que a gente faz com essas informações, principalmente quando a gente vai pensar na conservação dos morcegos. Por exemplo, você concorda que um animal que tem uma frequência cardíaca muito alta, ele vai gastar muita energia, não vai? Porque ele precisa de muita energia para dar conta do metabolismo e dos batimentos do coração. E se os animais vão gastar muita energia, eles vão precisar comer muito e comer bem, certo? Então você concorda que o ambiente precisa ter disponibilidade de alimento em quantidade suficiente e em qualidade o suficiente? Se o ambiente não tiver, os animais podem não conseguir a energia o suficiente para sobreviver, reproduzir e viver suas vidas por aí. E como você já sabe, é importante pra caramba que os morcegos vivam suas vidas por aí, uma vez que a nossa saúde, nossa economia e a nossa agricultura dependem desses animais, como a gente já conversou em episódios anteriores. Então, saber a frequência cardíaca das espécies de morcegos em diferentes regiões do mundo nos dá informações importantes sobre o metabolismo energético desses bichos, o que é importante para a gente pensar em estratégias de conservação para o grupo. Por exemplo, quando a gente vai pensar em conservação dos morcegos, não é só não matar esses animais. Se eles não tiverem um ambiente que forneça um mínimo de condição de sobrevivência para os animais, não tem jeito. A gente até conversou um pouco sobre isso no episódio anterior, que a gente falou sobre a situação dos morcegos frente a cenários de inundações e outros desastres naturais, em que a gente viu que é muito provável que os animais morram também após esses desastres, justamente pela falta de disponibilidade de alimentos no ambiente. Então, quando a gente vai pensar na conservação dos morcegos, nossas perguntas e a busca de soluções precisam olhar o cenário como um todo. Por exemplo, se a gente se pergunta quanto de comida que os morcegos precisam encontrar em diferentes estações do ano para poder sobreviver em um determinado local. Uma das formas de se responder isso é justamente estudando o metabolismo energético e as frequências cardíacas dos morcegos, porque é a partir dessas informações que a gente vai determinar certas ações. Por exemplo, imagina que uma espécie X de morcego se alimenta de frutas, mas a população dessa espécie está em um ambiente bastante degradado e com pouco alimento disponível, o que deixa a população desse animal em um déficit energético. Para um caso como esse, caso você saiba as características do metabolismo da espécie, talvez seja mais estratégico a curto prazo plantar árvores frutíferas em que as frutas forneçam mais energia para os morcegos do que plantar outras árvores em que a fruta seja menos energética. Então, talvez a curto prazo, numa questão mais emergencial, talvez essa possa ser uma solução mais efetiva. Assim, gente, estudar e conhecer a frequência cardíaca dos morcegos pode revelar as necessidades energéticas daquele animal e, com isso, ajudar a pensar em estratégias mais eficazes para sua conservação. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um beijo, abraço e até mais!